Mais conversas. Informação. Divulgação. Cultura. Desporto. E atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream or rock, rock my baby roll. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream or rock, rock my baby roll. There's Pepsi Cola, RC Cola, everybody wants Coca-Cola. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. There's Pepsi Cola, RC Cola, but everybody wants Coca-Cola. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Come on guys, I want to hear you. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Come on, all rock, rock my baby roll. Pepsi Cola, RC Cola, everybody wants Coca-Cola. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. All rock, rock, rock my baby roll. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Pepsi Cola, RC Cola, everybody wants Coca-Cola. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, all rock, rock my baby roll. Segunda hora do Mais Conversas, com 4 minutos de atraso, sensivelmente, 5 minutos. Ice Cream, querem falar um bocadinho sobre este tema? Mário. Este tema, portanto, já é quase um standard a nível do Dixieland, e nós confirmamos isso porque quando vamos a festivais, ou até mesmo já cá em Portugal, acaba por ser... As pessoas parece que já ouviram este tema, e nós também reforçamos isso, porque
fazemos elas cantar. A letra é muito simples, é uma coisa tão simples como I scream, you scream, we all scream for ice cream. E, pronto, Ice cream. Não, mas, Fica no ouvido, não é? Fica no ouvido. E depois também, pronto, e a questão é ice cream, depois há aqui este trocadilho, o inglês, que é eu grito, mas é por gelado. Eu grito. Sim. E pronto, as pessoas acham piada e depois cantam. E depois nós também pomos ela em teste se mesmo que não saibam cantar também em inglês, acabam sempre por cantar em checoslovaco, e cantando assim também interagem. Não, mas este tema resulta sempre muito bem, porque mete as pessoas a interagir. Trouxeram-nos, desculpa, João. Continua. Vocês trouxeram-nos o vosso segundo álbum. Querem apresentar, embora não seja novo, mas podem apresentar o álbum. When Jazz Meets Brass, nós lançámos o ano passado, em novembro, num Cotas and Friends. E também é curioso que neste álbum nós reunimos alguns amigos e muitos dos temas são tocados também com amigos nossos. Aqui a Ana, estávamos em off, não é? E a Ana despertou-lhe a atenção a capa do álbum, e o Tiago falou que foi um amigo. Explique-nos lá como é que vocês trabalham em conjunto. A capa foi produzida por um coletivo de criativos. Um deles é meu amigo de infância. Tínhamos já gravado o álbum, estávamos à procura de uma capa e, curiosamente, eu tinha ido trabalhar para Praga e estávamos com este problema, não havia capa. E eu lembro-me de telefonar, falei com o Sérgio via Skype e, Sérgio, queremos algo que seja universal, uma imagem para a banda que dê sempre. Nós temos sempre muitos músicos, muitas vezes andamos a mudar de músicos, mas queremos algo que seja a nossa identidade. E o Sérgio, mais o coletivo deles, nomeadamente a Inês Rosa, chegaram a esta fantástica capa que acaba por ser uma das nossas... Para quem está a ouvir, descreve. É uma das nossas fardas. Portanto, um laçarote vermelho, uma camisa branca e um casaco vermelho às riscas. Curiosamente, a história desta farda surge também por... portanto, e aqui estamos a falar claramente um poder visual também de comunicar. Quando fomos, penso que foi na segunda ou terceira vez que fomos ao Dubai, solicitar-nos, porque havia, nos locais onde nós tocávamos, havia também muitas crianças e também a vida por lá é muito virada para os shoppings, etc. E nós tínhamos algumas intervenções em centros culturais, outras em shoppings. E solicitaram-nos que, olha, o vosso outfit, no fundo a indumentária, se for colorida e forte, resulta muito melhor. Portanto, por favor, se conseguirem trazer, serão bem reconhecidos por isso. Reconhecidos do ponto de vista de fotografias, etc, etc. E de facto foi. Isso é uma imagem que vocês têm. E essa imagem depois acabou por ficar. E curiosamente, vocês têm esse cuidado de trabalhar a imagem, não é? Não, é fundamental. Senão aquilo tem que ser um ciclo muito bem. Portanto, a parte da imagem, parte também muita cor, o vermelho, o branco, etc. Este é o vendedor, é a típica farda do vendedor de gelados dos anos 30. Gelados ou propaganda médica, não sei, coisa assim. Não, o curioso, quando nós também tivemos, quando foi o Rock in Rio, não foi o do ano passado, portanto há 2 anos, em 2012. Eles tinham a Rock Street, neste caso não era, sim, no fundo a Rock Street era com o tema New Orleans, portanto eles convidaram-nos para nós lá irmos tocar. E de facto, no meio daquele alarido todo e aquela potência sonora toda, se não nos valesse estes fatiotes, ninguém nos ouvia. Mas pelo menos viam-nos, porque de facto, chama a atenção. Com esta fatiota, toda a gente nos via. Portanto, e pronto, valha-nos também pela roupa. Tiago, há pouco estávamos aqui a conversar. O Tiago não é do Bom Barral. Não apareceu não cá. Sou do Bom Barral. Não, como é que isso realmente acontece? Eu sou um outsider. Eu sou um outsider completamente. Foi o amor trouxe-me até ao Bom Barral. E algum de nós tinha de fazer algum sacrifício, e eu acabei por ser eu a ceder e vim morar aqui para a província, apesar de diariamente. Mas o Tiago vinha de onde? De Lisboa. Lisboa mesmo. Eu faço a viagem Bom Barral-Lisboa diariamente.
Que é aí que nasce a maior parte das ideias. Sim, muito brainstorm aqui com o Mário durante as viagens, para mal dos outros passageiros. Sem instrumentos, não levam instrumentos. Não. Portanto, o Tiago vem de Lisboa para o Bom Barral, acaba por conhecer a banda. Sim, lembro-me muito bem da primeira vez que os vi, em 2005. Sim, 2005, na Feira da Pera, no Bom Barral. Na altura eles tinham um baterista e tinham um membro feminino na banda, acho que tocava saxofone. O Mário depois já conta essa história. Foi a primeira vez que os vi. Mesmo na origem. Já nem me lembrava dessa parte. Tirei umas valentes fotografias naquele dia, muito giras, que anos mais tarde, em 2010, quando vou assistir a um Cotas and Friends, levei como recordação uma das fotografias que tirei e ofereci aos Cotas. Escusado será dizer que estava a ver o concerto e a pensar para comigo, tem que fazer alguma coisa. Adorava tocar com estes meninos. Vocês têm que ensaiar muito para atingirem também este nível, não é? Como é que é? Ou não? Pronto, aqui temos que ser sinceros. Não. Não, eu quando digo não, porquê? Para já não há muito tempo. E depois as pessoas que fazem parte da banda, também pela sua evolução pessoal e das vidas, acabaram por sair do Bom Barral. Por exemplo, temos uma pessoa em Leiria, temos outra, no caso do Tiago, que está no Cadaval. É evidente que o núcleo duro continua a estar à volta do Bom Barral, mas cada um acabou por, de alguma forma, ter alguma dificuldade em no fundo, estarmos juntos, quer a nível familiar, quer também de despesa, também de deslocações. Por outro lado, o repertório, como é tão intemporal, não há tanta necessidade de renovar. Para ser sincero, nós renovamos exatamente nos Cotas and Friends. Portanto, é aquele marco anual em que temos que pôr aqui mais 4 temas novos. 4, 5 temas, o que for. Portanto, e aí sim, para o Cotas and Friends ensaiamos que nem uns loucos mesmo. Sim. Aliás, os temas depois ficam. Mas depois os temas ensaiamos para já porque temos que interagir com convidados. E os convidados é que... Sim, aquilo está tudo muito bem articulado. Não? E depois, já que temos a ensaiar com os convidados e temos que levar com essa pastilha, então ficamos com esse repertório já consolidado e depois é uma questão de ir, no fundo, decorando. O Miguel vai para os Cotas and Friends já com sem papéis, digamos assim, pois. Porque teve o estágio durante quase um ano inteiro. De estudo durante 2 anos seguidos, sempre a Miguel, tu não tiveste de tirar fotografias para entrar nos Cotas? Como é que tu fizeste? Eu entrei nos Cotas por convite do Mário. Por acaso foi num casamento, foi um casamento muito... Mas num casamento em que vocês estavam a participar? Foi um casamento especial. Ou eram convidados só do casamento? Éramos... Vocês também fazem famílias giras, completamente. Não, fomos convidados para fazer a animação do concerto, fazer a parada desde a igreja até à quinta, e na quinta tocarmos para animar as pessoas no cocktail. A parada tinha 4,5 km. Mentira. Eu quase tenho vontade de casar só para os ter lá. Não, olha que é uma atitude inteligente. Sim. Isto porque, acima de tudo, porque os convidados ficam bem mais felizes, e quando tem os convidados felizes é evidente que é um bom casamento. Miguel, continua então. Então, quando a minha mãe me disse que o Mário tinha falado com ela para eu tocar, eu disse: mãe, não brinques comigo que isso não tem piada nenhuma. E pronto, a partir daí ensaiei para aí uns 3 dias seguidos com o outro saxofonista, porque eu ia substituí-lo, e a partir daí o Mário foi-me sempre chamando quando for preciso, até hoje que vou quase todos os concertos deles. O Mário é o selecionador nacional. Mais ou menos. Eu acho que assim, há várias coisas boas com a vinda do Miguel também para este elenco. Para já traduz, sei lá, umas 500 miúdas da idade dele. Porque o Miguel, para quem nos está a ouvir, o Miguel é louro, é? Tem um ar simpático. Portanto, nós alargamos logo ali o espectro de fãs. Não, falando sério, acho que um dos segredos também da longevidade tem a ver com a renovação de músicos. E é evidente que as pessoas vão no caso particular do Miguel vir para a banda, tem a ver com a substituição de outro elemento que, por razões profissionais ou razões pessoais, acaba por não conseguir. E perante isto é como uma equipa de futebol, né? Alguém tem que substituir. Então, no banco, quem é que está no banco? São tipicamente os elementos dentro do círculo de cultura
que tem ou que mostra alguma destreza musical e o Miguel, portanto, no fundo, na altura, era o que mostrava. Veio a sair, pronto, foi uma boa escolha porque ele, para já, gostou do estilo e depois ele próprio trabalhou por ele mesmo, por autodidatismo, que é aí que fez também a parte dele, não é? É exatamente isso. Eu nessa altura no Ciclo de Cultura já estava a estudar jazz, este tipo de jazz, por isso o Mário também já tinha convidado. Podes dizer o nome do teu O professor? meu professor é o João Capinha, também está inserido no CD. Eu na altura, há um ano atrás, já gostava de jazz e perguntei a uma pessoa se ele me podia ensinar a trabalhar, como fazer. Então, e começamos a trabalhar e o Mário acabou por ouvir e perguntou aos meus pais se eu podia ir nesse concerto. Então pronto, depois ficou e trabalhei mais. Muitos dias no banco. Exatamente. Foi muito esforço. A Ana está aqui, desculpa Mário, podes continuar. Não, isto no fundo é para dizer que é um exemplo do trabalho. Portanto, as pessoas que trabalham, elas acabam por chegar onde querem, não é? E ganhar o seu espaço. O Miguel ganhou o espaço nos cotas. Mas neste caso ainda tenho muito mais para trabalhar e eu próprio sei não disso. se pode adormecer. Não posso adormecer. Mas João Miguel, eu reparei que tu fizeste alguns solos, não é? Sempre sem pauta. Como é que tu consegues estar 2 horas, aproximadamente 2 horas, a trabalhar sem pautas? E sempre, por vezes a improvisar-se, acredito eu. Foi sempre a improvisar. É uma razão de estudo. É uma razão de estudo, de estudar aquilo muitas vezes para ter tudo na batata, decorado, na ponta da língua, na ponta dos dedos, para estar. Tudo na batata. Para estar na ponta dos dedos, para sabermos o que é que vamos fazer. Por exemplo, há um acorde a seguir e depois tem que estar pronto para o outro acorde. Por isso é sempre. E os cotas aprendem com estes elementos mais novos também? Não, eles claramente trazem novas energias, novas formas de estar. Ou seja, o conceito de música, ela, portanto, sendo muito intemporal, até diria que não é preciso ser muita coisa nova, mas é bom que se traga alguma irreverência e é sempre bem-vindo esta malta nova que vem renovar. Em cima de tudo porque depois ficam cotas novos. Falando em malta nova, Ana, vamos falar um pouco do teu workshop e da tua exposição, que é direcionado para crianças, para famílias, não é? Como é que, eu tenho falado com algumas pessoas e as pessoas estão de alguma maneira ansiosas, os que vão participar, já temos algumas curiosas, temos quase as inscrições completas, e eles estão curiosos para perceber o que é que se vai trabalhar em arte-terapia. Qual é a importância de o fazer em contexto familiar? Já o nome, desculpa Ana, os parabéns pelo nome, contigo a minha árvore fica feliz, acho que é excelente. Não, mas a ideia é mesmo essa, a ideia é que haja um trabalho de interação entre os pais e as suas crianças, em que à volta da ideia de árvore e de como é que nós podemos ajudar a que a árvore do outro seja uma árvore mais feliz. Portanto, cada um vai tentar fazer com que a árvore do outro seja mais feliz. Este workshop tem vários momentos. O primeiro momento é um momento de introdução em que vamos fazer trabalho de movimento e de movimento com o corpo. É um bom trabalho para descontrair, para relaxar, para despertar o corpo, para ficarmos mais disponíveis para um pensamento mais vital e menos abstrato, e depois vamos pôr as mãos na massa, vamos pegar em pintura a aguarela e vamos fazer, acho que coisas bem bonitas, espero eu. E sobre a exposição, o que é que nós podemos encontrar? A exposição começa no dia 13, portanto sábado, e dura até dia 12 de janeiro de 2015. Sim. O que é que podemos encontrar na exposição? A exposição é essencialmente sobre o processo terapêutico que eu tenho feito com estas pessoas no Fórum Socioocupacional do Centro de Educação Especial. Portanto, é um fórum de apoio à doença mental. Tem também este objetivo, este valor de tentar desmistificar o que é a doença mental e de aproximar estas pessoas da sociedade e a sociedade destas pessoas. E o que eu vou apresentar é uma sequência de trabalhos que fazemos aqui neste polo,
Portanto, a minha ideia e o que está previsto neste momento é apresentar trabalhos diferentes, de pessoas diferentes, por vezes o mesmo trabalho realizado por pessoas diferentes. Porquê? Porque eu acho que é importante perceber-se que em arte-terapia um mesmo trabalho, uma mesma tarefa pode ter manifestações muito diferentes consoante o indivíduo que está a executar o trabalho, a desenvolver a sua tarefa, e é isto que me ajuda a perceber qual é o próximo passo a tomar artisticamente com este indivíduo. Por exemplo, é possível perceber na exposição que duas pessoas diferentes, ou 3 ou 4, utilizando exatamente a mesma técnica, tendo exatamente as mesmas indicações, o mesmo material disponível, manifestam através destas técnicas artísticas expressões muito diferentes, e podem ser expressões, por exemplo, ao nível da cor, ao nível da forma como trabalham a linha, da força que imprimem no trabalho, da vitalidade que o trabalho tem. E eu observo depois, para além de observar fisicamente o indivíduo, como é que ele se manifesta ali em termos de vitalidade, em termos do seu estado emocional e em termos de consciência de si mesmo. Portanto, tenho esta observação fenomenológica, eu gosto de chamar fenomenológica porque é mais viva, é mais dinâmica, é processual, permite-me olhar para este indivíduo e depois conduzi-los, entre aspas, na correção ou na tentativa de aproximá-los daquilo que me parece. Os resultados têm sido bons? Os resultados têm sido bons, mas os resultados em arte-terapia às vezes são resultados que demoram o seu tempo a concretizar. É um processo terapêutico. Exatamente. E é também um processo de autoconhecimento do arte-terapeuta, porque às vezes também temos muitas expectativas como arte-terapeutas e precisamos de é preciso ver e saber reconhecer o valor dos pequenos passos, sobretudo nestes públicos, e perceber que às vezes pequenos passos são grandes conquistas, e às vezes para mim é difícil que os outros não consigam reconhecê-los, os outros que estão à nossa volta, porque eu vejo passos gigantes onde às vezes algumas pessoas não conseguem reconhecer esse valor. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, eu, às vezes observo que eu tenho um indivíduo que, em vez de pintar com o dedo, não é? De fazer aquele movimento de motricidade fina com o dedo, pinta com o ombro, não é? Com o movimento do ombro. E, portanto, é como se tivesse ficado retido num processo de desenvolvimento que corresponde à infância. E então eu tenho que ajudá-lo progressivamente a trabalhar com a articulação do cotovelo, depois chegámos ao pulso e depois chegámos então ao movimento do dedo. E para mim esse trabalho é uma conquista excepcional. E verifico que depois dessa conquista há uma postura diferente no indivíduo, há um caminhar diferente, há uma maior consciência de si. Portanto, todo este processo que parece só um processo artístico, às vezes só um processo de pintura, não, tem todo um objetivo por trás que depois eu consigo observar fenomenologicamente que teve efetivamente. Mas há pouco estavas a dizer que há pessoas que não entendem muito bem isso, que estão à tua volta, eventualmente. Sim, se calhar porque não estão contextualizadas com aquilo que é o processo arte-terapêutico, porque a arte-terapia não é criar uma obra artística, embora parte do processo terapêutico tenha a ver com esse prazer de estar a pintar, e por exemplo a aguarela de técnica molhada com cores vivas e vitais é realmente uma coisa que nos aquece. Mas as obras produzidas em si não podemos chamar que sejam obras de autor, são trabalhos artísticos, mas não podemos propriamente dizer. Porque tem a ver com uma relação, é uma espécie não é? A minha professora de arte-terapia, a coordenadora, chamava sempre obra de arte sacrificada, portanto não tem o objetivo de ser uma obra de arte conceituada, tem um objetivo terapêutico. E às vezes isso não é reconhecido, e isto é uma das questões que temos se calhar deixar aqui claro, é que a exposição tem este objetivo de produzir obras que são obras feitas com técnicas artísticas, mas tem um princípio, meio e fim, não é? Tem uma durabilidade. E que tem um objetivo, que é um objetivo terapêutico, não um objetivo artístico. Isso tem muito também de relacional, não é? A Ana, enquanto terapeuta, com o grupo ou com a pessoa que está à sua frente, tem muito essa relação
que também tem que existir, não é? Sim, e tem mesmo que existir, quer dizer, e acaba por ser uma relação de... No fundo não difere muito um processo terapêutico normal? Não, acho que não, e é também um caminho de autoconhecimento, é isto que eu vejo como tão bonito na possibilidade de poder fazer este trabalho, é sentir que aquilo que me dão de volta me constrói a mim também como pessoa, me ajuda a observar coisas que eu nunca tinha observado, que me abre horizontes que eu nunca tinha visto. Por exemplo, eu sou também arquiteta paisagista, e foi depois do meu curso de arte-terapia que eu me lembro uma vez numa viagem depois do curso, no caminho na autoestrada, eu comecei a olhar para as árvores e percebi que conseguia ver muito mais das árvores do que tinha visto até aquele momento. Eu estudei as árvores cientificamente, rigorosamente, mas não via tudo o que eu podia ver numa árvore, e de facto é esta abordagem mais fenomenológica que me expande o campo percepcional, e que é excepcional, e é uma coisa que de facto este percurso se calhar que ouvíssemos uma música que a Ana também escolheu, não é? Sim, nós temos o hábito de propor ao convidado para escolher uma música ou duas. Neste caso vamos fazer aqui um rompimento com os cotas, porque há um propósito, não é? Nessas músicas a escolha tem um propósito, Ana. Sim, esta música, porque para mim não é fácil escolher a música ou uma ou duas músicas eventualmente como músicas como as minhas preferidas, mas escolhi porque é uma música que mexe muito comigo emocionalmente. Marcou muito a minha adolescência, e é uma música que, lá está, por isso é que eu acho que a música tem um potencial terapêutico excepcional, porque às vezes quando estamos mais melancólicos, se calhar há determinadas músicas que eu sei que se eu puser a correr, que me trazem novamente aquele impulso e aquela vontade de atuar, e esta é uma dessas músicas que quando ouço dá-me uma vontade imensa de atuar, e dá-me esse potencial. Vamos ouvir então The Wall of the Moon dos Waterboys. Obrigada.
Ora, estamos de regresso nesta segunda hora do Mais Conversas. Lembrar que temos o apoio do Café Snack Bar e Cervejaria Chantarino. É verdade, não esquecer. Que vamos a seguir. Vamos a seguir no Já final estou do a programa. salivar. Retomando a conversa, aqui os nossos convidados, quando nós fazemos a pausa para ouvir as músicas, começam a ter interessantíssimas conversas que nós gostaríamos que tivessem aqui. Mas para às o vezes nosso apetece-nos público parar, não é? E retomar a conversa. Mas também depois cortamos a música e também não é agradável. Nós estávamos aqui a articular a importância da música em cada um de nós. E cada um de nós tem uma experiência diferente daquilo que a música significa. Eu sugiro que continuem esse tema. Eu por acaso tenho ultimamente feito esse exercício até do que é o quanto a música é importante para mim. Eu acho que acima de tudo a música tem sido uma fonte de alegria. E isto até inclusive do ponto de vista até de ter acesso às emoções que depois acabamos por ter, não é? Quer em palco, quer fora do país, que é estes sentimentos de a gente sentir-se sentir mesmo, não é? É um pouco por aí. Portanto, quando eu digo e os meus filhos não os esforço a ir para a música, acho que eles naturalmente acabam por depois de lá ir, mas naquilo que eu puder educá-los com música, eu acho que portanto, é uma boa forma de os desenvolver sentimentos e forma de comunicar. Eu acho que vendo a música como mais uma linguagem, acho que é excelente. E por onde eu tenho passado por alguns países e foi sempre a música que me integrou também dentro das comunidades, precisamente porque é a tal linguagem universal que em todo lado a música não precisamos de fazer traduções, não precisamos de... dá para a gente precisamos sempre de ouvir, não é? E precisamos de perceber o que está ali a acontecer, não é? Tiago, como é que é a relação com a música fora o contexto da atuação? Não, continuando... O Tiago engatou a sua moça pela música, não? Talvez. Mas por acaso... Aliás, o Tiago recorre sempre às artes de alguma maneira para cativar as pessoas, é isso? Também. Não, a música transporta-nos para outros mundos completamente. Estávamos aqui em off-record, estávamos a falar e eu partilhei o facto de quando ouço certos álbuns do Brian Eno me transportam para outros mundos. Não são recordações, transportam-me para outra realidade. E tenho outras músicas que quando ouço recordo uma particular viagem que fiz com os meus pais, recordo a namorada. Isso também é terapêutico, não é? Certamente a Ana pode dizer mais, mas não, a música e aliás eu acho que a música é a grande arte, não? Eu por exemplo tenho um problema com a música. Eu considero que é um problema porque eu gosto de uma música e ouço a música em loop, portanto sempre a ouvir a mesma música durante várias vezes. Sou capaz de estar a ouvir 2 meses a mesma música e depois não consigo ouvi-la mais. Chega a uma altura que já não gosto dela e nem percebo porque é que gostei tanto dela. E não sei por que razão é que isto me acontece, mas eu faço isto regularmente e isto acontece-me, por exemplo, com espetáculos. Eu fui ver um espetáculo vosso, gostei imenso da energia que vocês passaram. Claro que vocês não têm essa noção, mas aquilo fez-me muito bem. Aquele dia ficou marcado por isso mesmo. Estava muito frio. Mesmo não é? Então não ouça as músicas durante 2 meses. Ouça só sei lá, nem que seja mês sim, mês não. Para aí. Não, mas isso fez-me, por exemplo, ir ver o que é que havia de Dixieland, comparar-vos com outros grupos. O problema de ouvir demasiado o nosso álbum é que nós fazemos o spot publicitário que o nosso álbum é afrodisíaco. Não convém ouvi-lo muito. Nós esse spot publicitário, isto, pronto, para enquadrar bem as coisas. É melhor explicar. É melhor. Senão as pessoas depois há um ruptura de stock, que é uma chatice. Não, nós tipicamente vendemos os CDs nos espetáculos. Portanto, nós não temos propriamente, não está na FNAC, não está, portanto, e também porque as pessoas não nos conhecem, também dificilmente iam comprar o CD. Mas efetivamente temos sentido que quando fazemos concertos, as pessoas depois no fim acabam por, algumas, não tem um CD isto e claro. A forma de nós promovermos a existência dele é exatamente dando isto é um pouco a tal espontaneidade que é do momento para ter piada,
que é, pronto, esta música é afrodisíaca, mas isto só tem uma validade durante meia hora. Portanto, se vocês estão a ouvir o nosso concerto, ou aproveitam logo durante essa própria meia hora, ou então, se querem realmente usar isto com bom proveito mais tarde, pá, lá vê o nosso CD, depois é quando quiser, então metem o CD e aquilo já dá. Miguel, como é que tu vês a música? De que forma é que ela tem um impacto em ti, sem ser a parte profissional? Pois, eu ia dizer neste caso que eu queria fazer de música a minha profissão, e a minha música toca-me em todos os aspectos, mesmo quando estou a estudar, ou estudo com música ou não estudo, porque a música faz-me levar para a concentração, para os estudos e para a dedicação. Por exemplo, ajuda a concentrar. Exato. Ajuda-te no processo de concentração. Exato. Se eu não ouvir música, ou não estudo ou estudo mal. Eu queria que também aqui já agora, quando fala-se em música, esquecemos também uma outra parte, que é o silêncio. E a música também é composta de silêncios. Há pouco da questão do estudar e de estar concentrado, etc. O silêncio é música. E isso, pronto, então sendo assim, dá para extravasar ainda. Porque às vezes mais. pensamos que por estarmos todos aqui a fazer barulho, não é? E quando o silêncio é muito importante, ouvirmos a nós também. Uma não é? música tem por vezes pausas em que são silêncios, e isso faz parte também, propositadamente, exatamente. Portanto, o silêncio é também algo que obriga, neste caso, ter em conta. Eu estava a lembrar-me de outra coisa. Estamos aqui a falar do ouvir a música, não é? E dos silêncios, mas acho que há um outro aspecto também muito positivo na música, que é a forma como nos põe a cantar. E o cantar e o nosso projetar da voz, o nosso sentido da palavra, é uma coisa que também é muito importante terapeuticamente, e que nós, aliás, também exploramos na arte-terapia, como um outro sentido que nós temos da forma como cantamos, como projetamos a voz. E eu sinto que o cantar, por exemplo, é uma coisa que expande o pulmão. Portanto, é um processo expansivo. E às vezes há muitas pessoas no processo artístico ou terapêutico que necessitam desse processo expansivo. Por isso acho que a música é sempre um bom acrescento lá. E depois ainda há outra parte ainda melhor da música, que é o reconhecimento. Quando somos, ou quando temos esta vantagem de podermos tocar e haver alguém que nos aprecia a tocar, bom, quando há exatamente o aplauso e o retorno de epá, foi muito bom, gostei, isso é muito recompensador. Relativamente aos apoios, portanto, vocês têm saído do país algumas vezes. Como é que isto funciona a nível de apoio? São vocês, já percebi que vocês suportam grande parte das deslocações. Querem fazer alguma menção a essa falta? Como é que vocês querem abordar essa questão? Nós temos um princípio de autossustentabilidade, aliás, não depender de outras para podermos fazer aquilo que queremos fazer. E com esta independência... Vocês fazem a vossa agenciação, portanto, não há nenhum agente a trabalhar convosco. Também era um pouco difícil. Aliás, chegou-nos a pensar a fazer isso, mas depois íamos ter sérios problemas de cumprimento, porque depois, no fundo, os afazeres, e somos assumidamente músicos amadores, não obstante comportemos como profissionais, porque senão de outra forma também não era possível exigir qualidade e também trabalho, e depois também alguns honorários, como é evidente. Agora, temos procurado obter a sustentabilidade com alguma, mais uma vez também com alguma criatividade, porque não gastamos como a formiga, não gastamos tudo de uma vez só, vamos guardando para depois, quando é necessário fazermos algumas deslocações, termos esse plafond, digamos assim, sempre para seja isso, seja na indumentária, seja fazer um CD. Portanto, há sempre um budget para podermos usar da melhor maneira. Mas uma vez que vocês participam em festivais internacionais e representam o país, não é? Como representantes do país, nunca houve nenhuma entidade, ou nunca procuraram algum apoio de entidades? Eu penso pessoalmente, também acho que não ia ser fácil. Para já, dentro da conjuntura económica, acho que ia ser difícil. Por outro lado, mesmo que seja a nível local, camarário, impensável. Portanto, da nossa parte, eu diria que dentro do Circultura, alguma canalização de verbas seria para a escola de música, e é por aí que queremos também portanto, canalizar todos os esforços.
A nível até mesmo nacional, de poder pedir a uma embaixada, quando vamos a determinados... portanto, podíamos ir pela parte diplomática. Eu acho que não íamos ter grande sucesso por razão que não estamos propriamente a tocar música portuguesa, ou seja, não é uma música nacional. Representa o país, mas não. Representa o país pelo conceito de serem portugueses só. Portugueses e é música tradicional americana. É. Claro. Agora, os festivais que vamos normalmente têm este cunho também de festival. Portanto, já tivemos, por exemplo, em Dresden, na Alemanha, em que foi claramente o melhor festival do género que já uma vez tivemos. E isso aí não deixa de ser uma honra termos lá Portugal representado. Eu penso que foi a primeira vez que houve lá uma banda portuguesa e não sei se foi a primeira, se foi a última, mas pelo menos não tenho pelo que eu acompanho à distância, não tem surgido outras bandas. É fácil de acompanhar as outras bandas de jazz, de Dixieland portuguesas. Sim, não há muitas. Havia um festival de Dixieland aqui em Portugal, em Cantanhede, mas também durou para aí 3 anos, nem tanto. Eu acho que foi demasiado ambicioso para a altura. Havia muitas bandas estrangeiras cá e quando são bandas estrangeiras os custos são grandes, é transporte, é alimentação, etc. São sempre bandas com muitos elementos também. Este nosso segundo álbum também é curioso porque nasce na necessidade de, quando vamos lá fora, de levar CDs. Porquê? Porque enquanto cá em Portugal vendemos 3, 4 CDs por concerto, na turnê que fizemos, fomos a um festival em Durham, portanto no norte de Inglaterra, acima de Newcastle, tínhamos levado uns 20 CDs da primeira edição do primeiro álbum. Vendemos todos em 2 dias. Se tivesse 50, nós tivéssemos vendido mais, não era? Uma mala enorme de CDs. Foi por isso que decidimos então, vamos fazer um segundo CD para termos também para os concertos de fora. Aliás, há bandas que vivem exatamente disso, que é portanto, indo a festivais, e festivais que tenham muita gente, a probabilidade de vender CDs e de se rentabilizarem por essa via é o que paga as viagens e por aí fora. Não? Muito bem, projetos para o futuro, aproveita também este momento para publicitar onde é que os podem encontrar, na internet, no Facebook. Sim, penso que a melhor e talvez mais transversal forma de nos encontrar é sempre pela web, portanto www.cotasclub.com. O nosso Facebook também vem por aí, e de alguma maneira a intemporalidade da música associada à mobilidade também da banda faz com que a escolha deste tipo de banda seja sempre muito, muito inteligente. Aliás, nós temos agora em dezembro uma festa privada, neste caso até é uma festa de uma gasolineira, digamos assim, que vai fazer 100 anos, ou faz 100 anos, e nós estamos integrados nessa festa para... Podem dizer que não há problema. Sim, é BP. E portanto vão fazer uma grande festa. A questão é que quem nos está a ouvir percebe melhor se nós dissermos os nomes das coisas, claro. É só e de alguma maneira eles acabam por ter uma vontade em querer exatamente marcar o início da sua existência com este género musical. Com música. Depois temos também aqui nas Caldas da Rainha a convite da ação comercial para fazer uma animação de rua, de Natal. Quando é que é? Dia 20 de dezembro, sábado. Eles vão estar, são os nossos convidados do próximo programa. Ótimo. Seguramente que irão falar sobre isso. Já têm as músicas, portanto é só. Vamos passar então uma música final que está aqui no alinhamento de Bar Necessities, é assim? Isso é um tema do Livro da Selva, que foi um dos primeiros filmes musicais, como neste caso a Disney, a ter este género de musical, neste caso. Vamos ouvir então. À segunda-feira, entre as 20 e as 22 horas na Mais Oeste Rádio, mais conversas. Mais conversas. Mais conversas.
look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, I take a glance at the fancy hands and maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy hands, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Retomando a nossa conversa, Ana, nós estamos a conversar já há algum tempo. De que maneira é que tu esperas que o teu workshop tenha algum impacto nas famílias? A mensagem que tu vais passar, como é que tu esperas que isso se vá refletir depois? Bom, eu tenho várias, ou se calhar duas mensagens principais para as famílias. Primeiro é que de facto tem que haver esta interação entre pais e filhos e que ela é possível sem recurso às televisões e às consolas, etc. Fazer um trabalho artístico a dois ou a três ou com a família pode e contribui efetivamente para um bom desenvolvimento integral das nossas crianças. Isso se calhar é o primeiro ponto. E descobri que há formas criativas de encontrar ou de proporcionar esses encontros também parece muito interessante. Outro aspecto que me parece interessante é de facto poder dar um bocadinho aos pais aquilo que é uma ferramenta de observação daquilo que se pode estar a passar com os seus próprios filhos. Não quer dizer que estejamos a receber crianças com problemas ou com dificuldades de aprendizagem. Exato. Mas eventualmente eu já tenho tido, já fiz uma formação em dislexia, por exemplo, e parte das pessoas que estavam a fazer formação não eram professores, nem arte-terapeutas, nem terapeutas, eram pais que queriam saber como é que podiam ajudar os seus filhos. E, portanto, pode ser também uma forma. Eu acho que as ferramentas devem ser dadas aos pais, acho que os pais não devem ficar dependentes dos técnicos para que os filhos possam desenvolver os seus potenciais. Não. Acho que os técnicos devem ajudar os pais também a encontrar ferramentas de trabalho autónomo. O trabalho é sempre em grupo, não é? Com a vertente da família, com a vertente aqui é crianças. Sempre, é relacional. É relacional, sim. E pode ser mais alargado. Pode ser entre duas famílias, pode ser entre alguns elementos da família. Os amigos. Portanto, também, neste caso, com os amigos, sim. Neste caso, pode ser também de equipas, não é? Situações de
profissionais em que os relacionamentos não correm bem, como é que nós artisticamente podemos promover aqui uma melhoria das relações das pessoas que trabalham todos os dias juntas? Ora, eu vou aqui criar um cenário. Um suposto cenário. Vamos supor que vocês... Estamos quase a terminar. Não há dança, não há nada disso. Vamos supor que vocês são convidados a elaborar um projeto que concilie a arte-terapia com a música. Qual era, assim, num modo muito repentino, qual é que era a sugestão que vocês davam? Os quatro, estou a falar dos quatro. A minha sugestão passa por ter uma boa... Quer dizer, para já, se pudermos trabalhar as pessoas antes, com a música como base, a gravação que tiver feita, poder fazer isso. E depois tentar explorar as emoções de palco, as emoções de palco com um concerto ao vivo e com pessoas, no fundo, o calor humano ali a aplaudir, dá um efeito brutal de emoções. E pronto, esse era o culminar, digamos assim, desse workshop. Uhum. Eu acho que qualquer sessão de arte-terapia seria sempre potenciada se tivesse uma componente musical. E aliás, acho que todo o processo artístico, a forma como pintamos uma linha, como fazemos um desenho dinâmico, tudo isto também tem uma musicalidade, não é? Que pode ser traduzida sonoramente. E aliás, um dos projetos que fazemos na Gulbenkian é exatamente esse. Muito bem. Agradecer aos quatro, não é? Obrigada. Aos Cotas, Clube Jazz Band, à Ana Franco Lemos. Para a semana estamos para cá novamente? Sim, para a semana temos a nossa Associação Comercial de Caldas da Rainha e Óbidos, que nos vem falar daquilo que tem proposto para esta época natalícia. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado da nossa conversa. Obrigado por terem vindo, Obrigado. E pela simpatia. Foi uma honra. Obrigado então e até para a semana. Até para a semana. Não esquecendo que de agora vamos até ao Chantarim, que é quem nos apoia, o Chantarim Café, Snack Bar e Cervejaria, na rua Dr. Fernando Correia, em frente aos Pimpões. É verdade. Até para a semana. À segunda-feira, entre as 20 e as 22 horas, na Mais Oeste Rádio, mais conversas.